A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a todos. Que bom que nós estamos juntos aqui reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos orar consagrando a Deus esta manhã de domingo tão especial, onde se comemora o Dia dos Pais, e que seja uma grande bênção este tempo junto que passaremos aqui. Aproveitamos para pedir para que você compartilhe este link, convidando seus amigos e familiares para participar deste culto conosco. Por gentileza, nos acompanhe nessa palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus e Te agradecemos pela noite de descanso que tivemos e pelas Tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã para nós. Quão grande é o Teu amor para conosco, ó Deus, e nós somos gratos a Ti por isso. Nos abençoa, ó Deus, com a Tua doce presença nesta manhã de domingo, onde se comemora o Dia dos Pais. Lembramos dos nossos pais. Alguns já perderam seus pais, outros não tiveram pais, mas Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, e nós Te rendemos graças por isso. Em nome de Jesus, ó Deus, sê conosco, ouça a nossa oração, ouça, Senhor, o nosso culto que prestamos a Ti. É para o Senhor que nós estamos aqui reunidos. Nós oramos pedindo estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. A Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra Te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que deseja toda manhã. Te imaginar
Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículos de 1 a 7, e nos acompanhe nesta palavra, nesta leitura, neste momento. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Por que desta palavra? Porque neste mês de agosto, nós, além do Dia dos Pais, dia de hoje, nós celebramos o mês da juventude. Nós lembramos da Juventude Batista. Na semana passada nós tivemos o dia do adolescente batista e na próxima semana o dia da juventude. Então nós vamos refletir hoje, inclusive no momento da pregação da palavra, sobre uma mensagem ao coração dos pais e os jovens. Coração que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai de todo coração, que eu canto esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Neste momento de comunicações, eu quero informar a igreja que às terças-feiras, às 20 horas, estão acontecendo os estudos, o grupo de estudo, o pastor Jabes Nogueira, aquelas terças-feiras de ensino
que aconteciam aqui no nosso templo, aqui na igreja, em uma das salas, agora está acontecendo na internet. Você pode participar acessando a página de links da PIBA. Já está descrito ali, grupos de estudo, terça-feira às 20 horas. Basta clicar e você vai ter acesso. A programação ela é ao vivo, então você precisa acessar no momento do grupo de estudo onde eles se encontram, tá? Às quintas-feiras, iniciamos uma série de estudos, na Escola Bíblica da Juventude, a Escola Bíblica Online, com o tema saúde mental. Um tema bastante propício e bastante atual também para a nossa igreja, onde nós estamos falando sobre vários assuntos. Serão aí aproximadamente 12 semanas, onde nós estaremos falando sobre depressão, ansiedade, autossabotagem, vícios, compulsões, vários assuntos, vários temas, e eu quero convidar a todos para que possam também participar. A escola bíblica também acontece pelo Zoom, diferente de como vinha acontecendo até então. Esses últimos 5 meses praticamente foi ao vivo no YouTube, mas dentro da sala de interação ali no Zoom nós podemos conversar e ouvir também a participação dos alunos. Aos sábados, às 19h30, tem a live retrô, com oração, palavra e louvor, sob a direção do diácono Jader e o diácono Décio. Então, todos estão também convidados. E queremos parabenizar a todos pela fidelidade ao Senhor, na entrega dos dízimos, ofertas e também a contribuição para a campanha de missões estaduais que nós estamos realizando neste momento, para que a obra do Senhor não pare, nem a nossa igreja, nem os trabalhos missionários aqui em nosso estado. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, e que Deus possa abrir também as portas e dar oportunidades para aqueles que não estão podendo contribuir no momento, mas que o Senhor possa suprir todas as necessidades da sua casa e também da sua família. Falando em missões estaduais, agora nós teremos o momento missionário. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança. Passei ao
Graça e paz, queridos irmãos batistas. É com muita alegria que me dirijo a vocês, para também motivar o seu coração por missões. Atualmente estamos na cidade de Porto da Folha, mais precisamente há 3 meses, e encontramos aqui grandes desafios. Entre eles, a construção de um novo templo, onde vamos estar acolhendo melhor, com mais conforto, os nossos irmãos. Também temos como grande desafio e propósito do nosso coração a construção de 2 salas, para realizarmos assim o trabalho com as crianças, a evangelização de crianças, que é muito importante para a nossa cidade. Nós não temos condição nenhuma, mas certamente com a sua oração e a sua oferta de amor, conseguiremos realizar todos esses projetos. Nós doamos a vida por missões. E você? Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador, que transforma vidas, acende. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar onde eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar onde eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar onde eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Neste momento, nós vamos convidar a toda a família e também as crianças para assistir o momento infantil. Olá, crianças. Olá, pais. Olá, mães. Temos aqui uma grande responsabilidade.
quer trazer um pouco da palavra de Deus nesse domingo, onde comemoramos o Dia dos Pais. Vamos começar lendo dois trechos da nossa Bíblia. O primeiro trecho se encontra em Efésios, capítulo 6, de 1 a 3. E Bia vai nos ajudar lendo esta parte da Bíblia. Filhos, sejam obedientes aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Amém. E Rebeca vai ler em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. Amém. Aí você pode perguntar, tio Alex, o que é honrar? Tio Alex procurou no dicionário e a palavra honrar significa prestar honra e respeito. Também diz que é expressar glória e louvor. Também nos ensina que é venerar ou reverenciar. É isso que os filhos devem fazer com os pais. Na Bíblia falam muitas histórias de relacionamento entre pais e filhos. Mas hoje vamos nos deter apenas numa história, que é a história do sacerdote Eli e seus filhos, Ofni e Finéias. Mas quem era Eli? Eli era o sumo sacerdote e também ele era juiz. Por muitos anos em Israel ele foi juiz. E ele tinha uma grande responsabilidade nas mãos, que era cuidar de todos os sacrifícios que eram entregues, eram oferecidos ao Senhor, e os seus filhos o ajudavam nas tarefas do tabernáculo. Mas na Bíblia fala que não era bem assim. A responsabilidade que Eli passava para os filhos, no momento que eram oferecidos os sacrifícios, primeiramente, eles não temiam a Deus. E segundo, eles não obedeciam o que seu pai dizia. Então, em 1 Samuel, capítulo 2, de 12 a 14. Eu vou ler o que está falando na Bíblia. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando o homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita lá em Siló ia em Siló para oferecer sacrifícios. Mas será que ele não foi advertido do que os filhos faziam? Sim, Deus advertiu Eli, não uma vez, mas várias vezes. Uma delas, um profeta, em Samuel, capítulo 2, versículo 29. Um profeta foi até Eli e falou assim: Deus mandou esse recado. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Mas teve outro recado de Deus. Deus usou Samuel. Vocês lembram de Samuel? Samuel é filho de Ana e Eucana. Vocês lembram de Ana? Aquela mulher que não podia ter filhos. E ela pediu muito a Deus que lhe desse um filho. E ela foi até o tabernáculo, ela começou a pedir a Deus, a clamar. E Eli viu Ana caminhando pelo templo e perguntou: por que essa mulher está assim? Ele pensou que Ana estava embriagada. Mas na verdade, Ana estava conversando com Deus. Ela pedia a Deus um filho. E Deus respondeu. E mandou Samuel. E ela prometeu a Deus que quando Samuel crescesse, ela o deixaria no tabernáculo. E Samuel ficou lá com Eli por vários anos. Uma noite, Samuel ouviu a voz do Senhor. O Senhor dizia: Samuel,
Samuel, e ele levantava, ele pensava que era Eli que chamava, mas na verdade era Deus que chamava. Quando ele chegava lá, ele dizia: Samuel, vamos lá procurar. Ele disse: vá, volte à sua cama, e assim que o Senhor disser Samuel, Samuel, você responda: fala, Senhor, o teu servo está escutando. Foi isso que Samuel fez. E Samuel deu um recado e Deus deu um recado para Samuel através de sonhos. Vamos ler lá em Samuel, capítulo 3, de 11 a 14. E o Senhor disse a Samuel: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da minha família, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não o fez parar. Por isso, jura a família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Foi isso que aconteceu. E em uma batalha entre os filisteus e os israelitas, deixa eu procurar o texto. Vamos ler capítulo 4, versículo 11. Então, tudo aquilo que Deus já vinha falando ali através do profeta, através de Samuel, realmente se aconteceu. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11. Então, os filisteus tomaram a arca de Deus, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Em Samuel 4, 16, 18, vejam aqui o que aconteceu quando ele soube do que aconteceu, tanto com o roubo da arca, como da morte dos seus filhos. O homem disse: eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E os filisteus tomaram a arca da aliança. Quando ouviu falar da arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e muito gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi líder do povo de Israel durante 40 anos. Para vocês verem, sempre, além de pensando em tudo isso que aconteceu, será que Eli deveria... O que foi que aconteceu? Acredito. Não, pai. Calma. Mas o que é que aprendemos com essa história? O que é que faltou para Eli na educação com seus filhos? Porque Deus o avisou por várias vezes. Então faltou de Eli para com seus filhos foi a disciplina. Ele não disciplinou os seus filhos, primeiramente com a palavra do Senhor, com os ensinamentos do Senhor. E o que faltou para os filhos de Eli? Faltou primeiramente o temor a Deus. Eles não temiam a Deus, não obedeciam o que Deus dizia. E o respeito ao pai. Não havia respeito. Como nós lemos lá no início, honra teu pai e tua mãe, para que tudo que venhas a fazer na terra seja bênção na sua vida. E não foi isso que aconteceu com eles. Então, esse foi o recado de Deus para mim, para você pai, para você filhos, que vocês possam sempre, desde a sua infância, juventude e velhice, atentem tudo o que seus pais venham a ensinar, educar, aconselhar, e principalmente que Deus tenha a nos falar através da sua palavra. Agradeço a Deus pelo pai que eu tenho,
graças a Deus ainda está comigo. Agradeço a minhas filhas, essas duas preciosas joias raras que Deus me deu para educar, para cuidar. Para você, papai, não só hoje, mas todos os dias, porque todo dia é dia de pai, todo dia é dia de mãe. Então que você possa curtir o dia de hoje junto aos seus filhos, louvando a Deus pela sua família. E assim que tudo isso passar, essa pandemia passar, podemos estar juntos novamente, em coinonia, na nossa igreja, louvando e glorificando a Deus. A todos vocês um abraço e fique com Deus. Beijo. Tchau. Foi Deus que num momento lindo me deu vocês, presentes que se tem na vida só uma vez. Pequenos laços de ternura e encanto, razão de toda inspiração do meu canto, tesouros que nenhum valor poderá comprar. Eu lembro dos pequenos passos de cada e da primeira gargalhada de cada das noites que choravam sem parar, sentindo uma dorzinha sem saber falar. A gente orava o Pai do céu, fazia a dor passar. O tempo passou tão depressa, vocês cresceram demais. Pouco tempo vão aprender as lições do que a vida traz. Se por acaso alguma dor a vida lhes fizer amarga, de novo a gente vai orar, o Pai do céu faz a dor passar. Se por acaso alguma dor a vida lhes fizer amarga, de novo a gente vai orar, e o Pai do céu faz a dor passar. Amém. Graças a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Que Deus possa abençoá-los tremendamente. E somos gratos ao Senhor por mais um ano de vida de cada um de vocês, estendendo também as felicitações para aqueles que celebram esta semana o aniversário de casamento. Louvado seja o nome do nosso Deus pela vida de cada um de vocês e pelos casamentos também que celebram nesta semana. Neste momento nós temos uma palavra de oração. Nós vamos ter a oração intercessória e peço que você me acompanhe mais uma vez neste momento. Senhor nosso Deus, exaltado seja o teu nome para sempre. Somos gratos a ti, ó Pai, pelas tuas misericórdias, porque são elas a causa de não sermos consumidos. Intercedemos nesta hora, Senhor, pelos nossos aniversariantes, seus familiares, por aqueles que estão celebrando também o aniversário de casamento. Clamamos, ó Deus, pelas famílias da nossa igreja, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos. Apresentamos ao Senhor nesta hora os nossos pais, os nossos irmãos, nossos primos, nossos tios. Ó Deus, apresentamos ao Senhor toda a nossa família e pedimos a bênção da salvação para cada um deles. Aqueles que ainda não desfrutam da eternidade nesta terra. Ó Deus, pela graça que está em Cristo,
que o Senhor possa alcançá-los. Talvez hajam pessoas assistindo este culto que ainda não têm a certeza da salvação, e nesta hora nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa salvá-los para a glória do teu nome. Apresentamos, Senhor, também os enfermos, as famílias enlutadas. Ó Deus, chega a ser impressionante o número de pessoas que têm falecido perto de nós. E ó Deus, o nosso coração entristece. Nós choramos junto com eles, com os familiares enlutados, e apresentamos ao Senhor nesta hora cada um deles. Toma-os nas tuas mãos, ó Deus, e conforta, consola, ó Deus. Sabemos, Pai, que a morte faz parte da vida, mas o Senhor também, Pai, Tu és conosco, e pedimos o consolo, o bálsamo do Teu Espírito, ó Deus, sobre todos. Apresentamos os profissionais da área da saúde, aqueles que têm lutado, ó Deus, na linha de frente. Pedimos a proteção do Senhor, ó Deus. Apresentamos também a nossa igreja, a liderança da nossa igreja, os diáconos, os pastores batistas que têm trabalhado, Pai, incansavelmente, criatividades, ó Deus, e dedicação também. Em nome de Jesus, Senhor, seja, Pai, também com os missionários do nosso estado. E abençoa, Senhor, as igrejas, para que estas possam cooperar e os recursos possam ser alcançados, para que a nossa convenção, a gestão ministerial, evangelística em nosso estado, possa ter um fôlego, ó Deus, financeiro, para trabalharem e, quem sabe, até alcançarem novos campos. Nós oramos e pedimos estas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, neste momento nós vamos ter a pregação, a exposição da palavra do Senhor.
e eu espero que Deus possa falar contigo, falar ao seu coração nesta hora. Como eu disse, este mês nós celebramos o mês da juventude batista, né? E hoje, sendo também o Dia dos Pais, eu quero falar hoje para os pais e para os filhos. E o tema da mensagem de hoje é protegendo os nossos filhos. Mas, filhos, fiquem aí, porque a palavra também é para o seu coração. O texto que nós vamos ler está em 1 João capítulo 2, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Este texto, João, em sua carta anônima, ele está dizendo para a igreja de Cristo, chamando de pais aqueles que são maduros na fé. O propósito desta carta é apresentar Deus como luz e amor. Mas eu quero utilizar este termo que ele usa, pais e jovens, e trazer este contexto para os ensinos familiares. Eu espero que Deus possa falar ricamente ao seu coração. Neste mês do adolescente e do jovem batista, nós voltamos os nossos olhos para esta fase da vida tão linda, tão especial, que é essa transição entre a infância e a vida adulta. É fato que a sociedade tem estendido um pouco mais esta fase com um propósito, claro, mercadológico, mas também a juventude parece que não está querendo se tornar adulta e os adolescentes estão sendo adolescentes cada vez mais novos, 11 anos, 10 anos, essa criançada já está imergindo no contexto social da juventude. E é fato que eles vêm descobrindo um novo mundo, conhecendo, na verdade, este mundo que nós adultos já vivemos, sabemos dos seus perigos, da necessidade de prudência para enfrentar este mundo, né? Os seus desafios, as responsabilidades, os direitos e deveres, o nosso compromisso como cidadão. Mas a juventude, ela, quando se depara com estas oportunidades, com esta grandeza, eles anseiam por descobertas. E naturalmente as crises chegam. Crise de identidade, porque é aquela fase que está deixando de ser criança, achando que já sabe bater as asas, entendendo que acreditando que podem deixar os pais, deixar o ninho, mas que na verdade, quando percebem a altura que precisam enfrentar, ainda se sentem inseguros. A crise na fé, começam os questionamentos, as dúvidas, por que a nossa religião, chamando o cristianismo de religião, mas que na verdade não é, mas chamando a religião cristã, questionando por que nós estamos com a verdade, por que nós somos a verdade, por que eu posso então definitivamente crer que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, diante de outras religiões que também afirmam a mesma coisa. Crise de fé. A crise relacional, seja dentro de casa, ou seja, com novas amizades. A crise quanto ao propósito de vida, de onde eu vim, quem sou eu, para onde vou.
E também estas fases onde se descobre que há um mundo a ser explorado e a sua grandeza assusta. Eu quero apresentar aqui pelo menos 7 perigos que eu me lembrei, tá? 7 perigos que cercam os adolescentes e os jovens constantemente e que nós pais precisamos estar atentos diariamente sobre eles, os perigos. Primeiro perigo é a independência de Deus. O segundo, a ausência dos pais, a necessidade dos pais por perto nesta fase da adolescência e juventude é essencial, porque se pararmos para pensar, é a reta final onde nós os entregaremos no altar para o futuro cônjuge, ou então irão para outras cidades por causa das universidades. Então, a presença dos pais é fundamental aqui, principalmente com a mensagem do Evangelho, para que não haja esse desejo de independência de Deus. Sou dono do meu nariz, então agora eu quero fazer as coisas do meu jeito. Lembrando do texto de Hebreus, que enquanto crianças temos o cuidado dos nossos pais, mas e depois de adulto? Depois de adulto, temos cuidado do nosso Pai Celestial. O terceiro perigo é a inconsistência emocional. Alegria demais, mas ao mesmo tempo, dias depressivos, aquelas oscilações hormonais, a imprudência relacional, o desconhecimento do perigo, das amizades perigosas, das más amizades, que corrompem os bons costumes, está saindo de casa conhecendo novas pessoas, novos amigos, amigas, e que infelizmente algumas vezes estas pessoas, estes jovens também podem estar trazendo uma má educação de dentro de casa e acabam sendo atropelados por estes maus exemplos e influenciando os nossos filhos. Imprudência relacional. O próximo perigo, as experiências com entorpecentes, as drogas, desde os cigarros, bebidas, maconha, cocaína, crack, tudo isso que infelizmente está aí diante dos nossos olhos e é um perigo que nós precisamos alertar os nossos filhos. A precipitação sexual, tanto heterossexual como homossexual, e a negligência de responsabilidades. Responsabilidade familiar, responsabilidade social, ou então responsabilidade profissional. 7 perigos. E nesta mensagem eu quero trazer apenas 2 princípios deste texto que nós lemos, para que cada um dos nossos jovens e adolescentes sejam e estejam protegidos. O primeiro princípio que eu trago deste versículo 14 que nós lemos é o princípio da submissão. É uma hierarquia protetora. O texto diz: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Como eu disse na introdução, os pais são aqueles maduros na fé da igreja. Mas os nossos pais são aqueles que dentro de casa têm a posição da pessoa madura, das pessoas maduras, que devem cuidar aqui dos filhos. Deus criou uma estrutura saudável, uma hierarquia saudável, onde Ele está em primeiro lugar, depois vêm os pais e então os filhos. Todas as vezes em que eu vou aconselhar um adolescente, um jovem, eu olho para esta hierarquia. Quando eu preciso conversar com algum dos pais dos nossos jovens, eu também me lembro desta hierarquia. E eu já me deparei com situações onde, olhando para esta sequência, Deus, pais e filhos, elas estavam fora de lugar. E quando foge desta hierarquia, perigo. Então nós precisamos trabalhar para que as coisas estejam no seu devido lugar. Deus em primeiro lugar na família,
no coração dos pais e no coração dos filhos, os pais tendo a postura de liderança dentro de casa e os filhos uma postura de honra e submissão, tanto aos pais quanto a Deus. Se nós andamos nesta hierarquia, a nossa vida, ela é melhor. Existem lares onde um dos pais não estão na palavra, só há um dos pais fora da palavra, filhos fora da verdade, pais firmes na palavra, filhos que honram seus pais e pais que não provocam a ira dos filhos. Tudo começa então com a maturidade, princípio da submissão. E aqui eu pergunto, como está o seu compromisso com a responsabilidade espiritual do seu lar, papai e mamãe? Assim como muitos pais delegam o ensino com os olhos fechados para a escola, existem também aqueles pais que terceirizam a vida espiritual de seus filhos para a igreja, para os pastores, para os líderes de ministério. Mas a verdade é que neste tempo de pandemia, de isolamento, nós estamos voltando os nossos olhos para os princípios. E o princípio de Deus é este. Ele em primeiro lugar, os pais liderando a sua casa, tanto na área espiritual, relacional, familiar, intelectual, todas as áreas, e os filhos sendo conduzidos pelos pais. Pai, como vai o seu temor ao Senhor? Mãe, como vai o seu dever no lar, como mãe, cuidando de seus filhos? Filho, filha, como vai o seu relacionamento com seus pais? Então, neste primeiro princípio da submissão, alinhem-se no princípio da hierarquia protetora e encontrarão quase que naturalmente cada um o seu dever, cada um o seu papel. Dominar a casa, eu como filho não posso, porque tenho meus pais. O amor dos meus pais por mim é o melhor de Deus. Então eu preciso submetê-los. Pais, a submissão a Deus, a sua palavra, a obediência, esta deve ser incondicional, para que haja então saúde na família. E quando eu digo saúde, não estou dizendo somente saúde física, porque quando a saúde emocional é abalada, a física também reflete, expressa, revela. Mas a saúde também espiritual. Saúde relacional com Deus é saúde relacional na família e, consequentemente, saúde física. Princípio da submissão. O segundo princípio é o princípio da graça vitoriosa. O texto diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. É fato que a força física de um jovem chega a ser até incomparável com a força física de um adulto. Se bem que os adultos estão aí correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim, Mas o tempo de disposição, de vontade e determinação está a todo vapor com a juventude. Sonhos, projetos, planos, o avanço dos jovens no mercado de trabalho. Nós temos percebido, inclusive, que os novos milionários no Brasil têm sido jovens, e confesso que eu tenho acompanhado isso de perto pelo trabalho de marketing digital. A igreja, existem igrejas hoje que são totalmente voltadas para a juventude, com um perfil e uma linguagem voltada para os jovens, e que a palavra do Senhor continue sendo pregada como ela é. Então, a juventude é fato que ela ganhou força. Agora,
O princípio da graça vitoriosa tem a ver com a força espiritual. E aqui quando João diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, essa força é acompanhada aqui, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. A vitória sobre a força espiritual está na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, como nós lemos Provérbios capítulo 1, versículo 1 a 7. A introdução ali é o sábio clamando para que o filho possa degustar daquela sabedoria. E esta sabedoria tem a ver com a palavra do Senhor, o temor do Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu quero alertar os nossos jovens, vocês só serão fortes se a palavra de Deus estiver em vocês. Vocês só serão fortes para escolher boas amizades quando vocês estiverem decididos a vivenciar a palavra de Deus, a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Por favor, não me interpretem aqui mal, dizendo que eu estou dizendo que vocês não vivem isso, tá? Mas é um reforço dessa verdade que nós já sabemos. A nossa força está no Senhor. A nossa força está nos princípios da palavra de Deus. Nela, nós tomaremos decisões sábias. Nela, nós iremos honrar os nossos pais. Nela, nós iremos ser sustentados pelo Senhor, como disse Jesus, quando comparou o homem que construiu a sua casa sobre a areia e o outro que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouviu a palavra e colocou em prática, permaneceu em pé. O jovem que opta pela graça preciosa, a graça vitoriosa do Senhor, jamais abandonará o caminho de Cristo. Permanecerá fiel a Ele, dependente do Senhor. O jovem forte é aquele que ama seus pais, obedece seus pais. Essa semana eu vi um vídeo triste, onde um filho falou contra as mulheres na internet, de uma forma vulgar. E naquele vídeo, a mãe entra no quarto, alguém filma, e a mãe então disciplina aquele filho, indignada com as palavras postadas por aquele rapaz. Um lar sem a palavra de Deus é um lar sem princípios. Que aquele jovem possa conhecer a palavra de Deus. Jovens fortes, eles têm prudência na escolha de suas amizades. Adolescentes, principalmente os mais adolescentes na juventude, você não tem a experiência dos seus pais, ou a experiência dos seus pastores, seus líderes na igreja, a experiência de um adulto, para discernir se a pessoa é uma boa companhia ou uma má companhia. Você pode olhar de longe e ter alguma noção, mas se você está fundamentado na palavra de Deus, pelas palavras das pessoas você conhece o fruto, pela postura, pelas vestimentas, tudo isso é possível nós conhecermos se estamos em segurança, em boas mãos ou não. Os jovens fortes, eles fogem dos entorpecentes, evitam as drogas, evitam o primeiro gole, evita a curiosidade daquilo que faz mal.
Está aí as campanhas publicitárias dizendo o perigo das drogas. Não precisamos nem de propaganda contra os perigos do álcool. Basta as lives sertanejas aí para ver os prejuízos na vida destes cantores que começam alegres e terminam completamente embriagados, mostrando os seus valores, as suas escolhas e principalmente os seus refúgios, aonde é que eles buscam a esperança ou talvez o esconderijo diante das crises e dificuldades. O jovem forte, ele é instruído pela palavra de Deus sobre a vida sexual. Se lembra sobre o jugo desigual, a orientação de Paulo sobre escolher a pessoa certa para investir as suas emoções, conhecer as suas personalidades, para então dar o próximo passo, que é viver para sempre com aquela pessoa e então desfrutar do presente que Deus deu para o casamento, que é a vida sexual. E também o jovem forte é aquele que chama a responsabilidade para si. Entende que tem direitos, mas também tem deveres. Foge de ideologias que ferem os princípios da palavra de Deus. Obedecem seus pais, obedecem lideranças, obedecem autoridades e não batem de frente. Podem questionar, dialogar, aprender, mas não serem insubmissos e aí colherem então os prejuízos da rebeldia e da desobediência. Esta semana eu estava assistindo uma mensagem do pastor Ted Tripp e ele fala sobre os objetivos que os pais devem ter para com seus filhos jovens e adolescentes. E ele aponta aqui pelo menos 4 objetivos. Primeiro, o nosso objetivo como pais é a internalização do Evangelho. É abraçar a verdade de Deus como sua própria fé viva. E nós como pais precisamos trabalhar para que o Evangelho seja internalizado. O segundo objetivo é pastorear e estimular a interação com os adolescentes com a palavra de Deus, ajudando-os a ver a sabedoria e a força dos caminhos de Deus. Porque as respostas aí fora, elas não vêm com os princípios da palavra de Deus como ingrediente. O terceiro objetivo do pastor Ted é pastoreá-los durante os momentos de dúvidas. É nossa responsabilidade cuidar deles. Nossa, que eu digo, pais. Nós, pastores, somos suporte espiritual para a sua família, para os seus filhos, para você, pai, para você, jovem. Nós somos um apoio, orientação pela misericórdia de Deus, fundamentado na palavra do nosso Senhor. E o quarto objetivo é desenvolver um relacionamento que leva maturidade como adultos perante o Senhor. Portanto, meus irmãos, o nosso papel como pais é preparar os nossos filhos para a sua vida adulta, mas prepará-los para viver uma vida de obediência ao Senhor, de intimidade com Deus, aprender a depender de Deus nos momentos de crise, ensiná-los a dobrar os joelhos e buscar a presença do Senhor nos momentos de dúvidas, anseios, crises, seja crise emocional, relacional, espiritual, intelectual, profissional, né? Então nós precisamos orientá-los e desta forma, vivenciando a graça vitoriosa, aí sim, jovens, vocês serão fortes. Pais, vocês terão filhos fortes.
eu quero concluir esta mensagem com uma ilustração que o próprio pastor Tripp deu, quando seus filhos eram adolescentes e chegou aquela fase de querer vivenciar uma vida independente de Deus, independente dos seus pais. O pastor Ted e a sua esposa. O pastor Ted, ele escreveu aquele livro Pastoreando o Coração da Criança. Então eles chamaram seus filhos adolescentes e disseram: filhos, por favor, jamais se afastem de nós, porque nós te amamos. Filhos, vocês, no mundo inteiro, não existe ninguém que ora mais por vocês do que eu e a sua mãe. Então, por favor, não se afastem de nós. Não nos abandonem. Não tentem viver uma vida de independência, porque nós amamos vocês. Nosso amor por vocês é um amor sincero. Então, por favor, não se afastem de nós. Eu trago esta mensagem para os meus filhos, primeiramente, André, Samuel, Anne e Daniel. Papai e mamãe amam vocês. Por favor, não se afastem de nós. Vocês ainda são crianças, o André já é um pré-adolescente, mas desde já, por favor, não se afastem de nós. Nós amamos vocês. E ninguém no mundo ora por vocês todos os dias como papai e mamãe. Filhos, obedeçam seus pais. Não afastem dos seus pais, porque eles amam vocês. Pais, não se afastem dos seus filhos, porque a responsabilidade de amá-los, primeiramente, é nossa, como pais. Eu quero orar pela sua família nesta hora. Quero orar por você que é pai, mãe, e por vocês que são filhos. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa família ao Senhor nesta hora. E pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame amor no nosso lar. Abra, Senhor, o entendimento dos nossos jovens, dos nossos filhos, para que eles venham permanecer perto de nós até o dia que precisar. Porque é fato que a vida os leva-os para longe, por causa dos afazeres, dos compromissos, das responsabilidades, dos estudos, da vida profissional, das oportunidades que surgem, mas que eles possam ir só quando precisarem. Que eles possam ser sábios em permanecer perto de nós, pais. Ó Deus, como pais, pedimos a tua sabedoria, paciência, instrução, ó Deus, do Senhor, para que possamos amar os nossos filhos de tal forma que eles venham conhecer o teu amor e também jamais se afastarem do teu caminho. Esta é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável.
Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz Dia dos Pais. Que vocês tenham um ótimo momento agora como família, daqui a pouquinho no almoço, e que o Senhor possa abençoá-los, e que essa palavra possa ter um lugarzinho aí no seu coração. Filhos, nós te amamos como pais. Pais, amemos cada dia mais os filhos. Com a bênção, estamos encerrando este culto. Que Deus possa abençoar ricamente o seu domingo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo seja com teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor Deus.